Tela preta, logotipo no canto inferior direito, um texto branco escrito Legado em Cena, Memória das Artes Cênicas de Brasília. Duas mulheres estão sentadas em bancos de madeira, uma do lado da outra, em um ambiente escuro, iluminado por luz quente. À esquerda, a mulher de vestido rosa avermelhado está em plano médio, com o corpo levemente virado para a direita, observando a outra. Ela segura em seu colo uma bacia redonda de alumínio. À direita, a segunda mulher, caracterizada como um homem, usa bermuda e camisa bege de botões. Ela está sentada com uma das pernas cruzadas sobre a outra, mantendo uma postura firme e o olhar voltado para a mulher de vestido. Um fecho de luz no chão ilumina suavemente o espaço ao redor delas. Que cara é essa, homem? Aquele desalmado. Que desalmado. Tem outro desalmado nessa fazenda, ué? O patrão. Pegou a metade do nosso salário de novo. Falando sabe o quê? Que é pra pagar a nossa viagem pra cá. Você lembra do combinado? Era 3 meses trabalhando e pagando essa viagem. Nós estamos no 5º mês e ele tá tirando nosso dinheiro, mulher. Logotipo no canto superior esquerdo, escrito em caixa alta. Cia Burlesca de Teatro. Na parte de baixo da tela, Julie Wetzel e Vivian Ela Senna. nasce, na verdade, lá em São Paulo, com o Mafá Nogueira, que hoje ele é ator, músico e diretor da Burlesca. E aí o Mafá, ele é de São Paulo e é uma figura muito maravilhosa, né? Para mim, o Mafá é meu mestre mesmo, né? Porque eu não fiz artes cênicas, eu nunca tinha feito teatro na minha vida até eu conhecer o Mafá. Então foi o Mafá que me colocou na cena, no palco. Tudo que eu fiz de teatro na minha vida foi dentro da burlesca, eu não sei fazer teatro fora da burlesca. Então o Mafá, ele tem esse lugar mesmo dentro da companhia de mestre. Ele é uma figura que é autodidata, ele toca vários instrumentos e aprendeu muita coisa sozinho. Muitos de nós começamos a tocar muitas coisas também com o Mafá. E é ator, diretor, então lá em São Paulo ele trabalhava em várias companhias, foi da Companhia do Latão, tinha uma companhia de contação de história. E aí lá ele cria a Cia Burlesca, que ele tem um palhaço que chama Rabequinha. Um espetáculo, Rabequinha toca Mousa. E aí ele cria a burlesca lá, a vida traz o Mafá para cá, para São Paulo. Pra cá, pra Para cá, para Brasília. E aí aqui em Brasília ele chega, porque o Mafá é uma pessoa muito... ele faz. Aonde ele chega, ele faz. Então ele chegou aqui, quando ele chegou ele já escreveu um FAQ, já foi pegando gente para fazer espetáculo, montou a nova roupa do rei. E aí depois que eu já tinha montado a história com ele, que a gente já estava fazendo, que eu descobri que ele era um ator cabulosão, assim. Eu falei, caraca, ele é famoso. E aí nisso a gente começou a trabalhar junto, eu e ele, com contação de história, nessa escola, em outras escolas. E aí a gente escreveu, e sempre escrevendo projetos para o FAQ, sempre aprovando projetos, que para a gente isso foi sempre importante, assim. E aí a gente, aí outras pessoas começaram a chegar e por um projeto chega a Julie, chega Pedro Caroca, chega a Patrícia, que também é de São Paulo, a Patrícia Barros, que era do Folias lá em São Paulo, veio para Brasília, a gente também se encontra e aí o grupo vai tomando corpo e a gente vai sempre fazendo projetos de FAQ, mas também sempre circulando muito de forma independente, fazendo. A burlesca, ela nasce no momento que o Mafá, que é esse fundador, ele está dentro da unidade de internação de jovens em conflito com a lei, e aí cumprindo medida socioeducativa, e ele passa no concurso como agente penitenciário e entra com um projeto de orquestra. Em São Paulo ele já fazia isso, na FEBEM, em algumas unidades da FEBEM, e aqui no DF ele entra para o CAGE, antigo CAGE, né, que foi demolido depois, virado as unidades de internação, e aí ele entra com esse projeto de orquestra, e organiza e dá aula para os jovens que estão lá dentro de violino, violoncelo e viola. E aí ele consegue instrumento de doação e tudo, mas ele entra com esse projeto. E a burlesca, ela nasce junto com a orquestra, sabe? Assim, quando eu chego, a Lívia e a Patrícia Barros, já estão circulando, já tem um bom tempo, assim, com a contação de história, Princesa Sisuda, e a orquestra dos meninos internos, Orquestra Plena Harmonia, por várias regiões do DF, por bibliotecas e tudo. E até nossas fontes, né, são muito diversas, assim, porque quando eu conheci o Mafá,
Eu não era do teatro, mas eu era da cultura popular. Eu fui do Boi do Seu Teodoro, eu era índia, coreira e do tambor de crioula e era do cacuriá do Boi do Seu Teodoro. Fui do boi muitos anos e eu vinha da cultura popular há muitos anos já. E o Mafá também trabalhava com cultura popular em São Paulo. Então a gente se encontra e aí começa a gente a beber muito dessa fonte de cultura popular, teatro político, sempre encontrando como que essas linguagens e que essas estéticas se encontram e vinculado também aos movimentos sociais. Então a gente vai, né, e esse projeto ele promove um encontro bonito assim entre a gente, porque aí a gente começa a pensar que ali era o nosso ponto de união, né, de todo mundo assim. Pensar o teatro como essa possibilidade de luta, de transformação, de fazer político, né? O homem e a mulher aparecem olhando para frente. Essa plantação como se admirassem todinha aí algo. foi nós que cuidamos, mulher. Aramos, plantamos e colhemos as verduras mais saborosas desse Goiás sem veneno nenhum. O homem Você lembra, vira-se mulher, o para tamanho frente, daquela abóbora? está sentado e posiciona suas duas mãos à frente do corpo. Agora olha aí, ó. O feijão que nós planta, nós tem que pagar pra comer. E isso tudo é culpa desse patrão desalmado. Eu ainda acabo com a raça dele, viu, O homem vai saindo e a Maoni? mulher levanta da cadeira e o segura pelo braço. Eu acho que o nosso modo de fazer teatro se fecha ali na dica, porque aí a gente começa a colocar como muito importante o processo de pesquisa, então assim, muito estudo, muita leitura, muita pesquisa, muita análise de conjuntura, muita vontade de fazer um teatro que dialogue muito com o tempo histórico presente, com a política presente, então a gente começa a pensar muito daí. E era golpe, né? E a gente, Dilma, né? e Era a um gente momento de estreou no então. golpe da Dilma. E a Dica foi perseguida, E a Dica foi Dilma estava sendo perseguida. perseguida, Então, assim, estava muito... Foi muito marcante, até arrepiei, porque é muito incrível, assim. E eu acho que a gente, enquanto atrizes e atores da companhia, a gente vai para um processo de ator e atriz, criador, criadora, muito mais forte. Porque aí a gente começa, de lá para cá, a gente começa a trabalhar na mesma metodologia, né? Que a gente estuda, pesquisa, lê muito, então a gente começa uma montagem, a gente vai ler muita literatura, muitos geógrafos, historiadores, cientistas políticos que vão falar É porque ela é da eu sou geografia da e ela é da pedagogia, a Pata da história, a Pata o Mafá da historiadora, gestão, o Pedro Caroca da biologia. Isso. Então, fica uma loucura, porque aí cada um vai trazendo o seu ponto de vista e fica... Exato. Aí a gente lê, estuda muito, depois a gente vai para a cena, e aí a gente começa a fazer exercícios, desses exercícios surgem as cenas, depois a gente senta coletivamente e escreve esses textos. Então, todos os textos da Burlesca são produções coletivas, são textos nossos. E aí, para além disso, que é a segunda coisa além do texto, vem a música, porque todos os nossos espetáculos têm música, porque aí o Pedro Caroca aprendeu a tocar violino com o Mafá, então ele toca violino hoje, eu toco instrumentos de percussão, porque eu fui aprendendo na cultura popular, o Mafá também toca percussão, Julie também aprendeu a tocar várias coisas de percussão. Cara de pau. E o Mafá é assim, a gente inclusive já fez um carnaval. Nossa, Ninguém sabia gente. tocar e a gente fez carnaval, é desse modelo. Meu Deus. Então, assim, e aí a música passa a ser um elemento estruturante também das nossas montagens. E a gente começa, inclusive, a fazer música. Então, a Bendita Dica, a música de entrada dela, a letra é minha, né? O que foi eu que fiz a música. Então, assim, sempre nessa... Aí agora, na Legítima, tem letra sua, tem letra minha, tem letra do Caroca, tem música em conjunto. Então, eu acho que a gente começa... E muito teatro épico. Então, assim, vem essa questão de que a gente trabalha... Você olha para a Dica, né? A estrutura dela, ela vai orientar tudo que a gente vai produzir depois, que é trabalhar teatro épico, beber muito nas fontes de Brecht, trazer muita música como elemento estruturante mesmo, central, a música que dialoga, muita narração, muita quebra, muito distanciamento e essa coisa de muito conectado com o momento político. E aí a gente falou, não, cara, realmente a Burlesca é para todos os públicos, é para a família inteira, essa é a característica da companhia de fazer teatro épico e teatro popular. E pensar nesse teatro que dialoga com todas as pessoas e que, se não for para dialogar com todas as pessoas,
não faz sentido para a gente, né? Então, acho que é muito esse lugar, assim. Então, a gente já passou por dezenas de assentamentos e acampamentos da reforma agrária, vinculados à Via Campesina, ao MST, à CONTAG, aos movimentos sindicais. Então, a gente passa em assentamentos e acampamentos do DF quase todos, escolas do campo, também muitas. A gente vai para a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, lá em São Paulo. MTST. A gente passa no MTST, lá em São Paulo também. Vai para acampamentos e assentamentos na Bahia, pelo projeto Conexão, a gente passa em 9 assentamentos lá na Bahia, 9 acampamentos e assentamentos. Vai para Paraíba e faz também acampamentos e assentamentos, então a gente circula. Aí a gente vai pesquisar os novos espetáculos e leva a dica de barganha, entendeu? Que é assim, me conta aí a história de tal coisa, a gente trouxe um espetáculo, a gente vai contar a história lá do Goiás. E assim a gente vai fazendo também. Essa coisa de ter ido para Paraíba e para o Rio Grande do Sul já foram viagens para fazer pesquisa da legítima história verdadeira, que aí foi pesquisar Margarida Alves e Roseli Nunes. Então ela vai abrindo caminhos, ela né? vai. A gente até falou esses dias, onde é que foi que a gente fez esses dias? A primeira vez que a gente faz aqui, a gente falou? Porque a gente já fez em acampamento, assentamento, escola, praça, estação de metrô, universidade, dentro de uma churrasqueira, num pub em Goiânia. A gente já fez a dica em todos os lugares. Então a gente sempre esteve dialogando com outras pessoas que não ali do plano. Só que isso também foi fortalecendo vínculos, assim, né? Agora, esse último projeto, a gente passou por casas de cultura que a gente já apresentou todos os nossos espetáculos. No Mercado Sul, desde a ocupação do Mercado Sul, a gente esteve presente com contação de história e agora nosso último espetáculo a gente estava passando por lá. Espaço Moinho de Vento, Santa Maria, da família Hip Hop, também já passamos com quase todos os nossos espetáculos. Olaria de São Sebastião, também quase todos os espetáculos. Então, assim, a nossa vida, ela tá muito sendo contada por esses territórios, assim, sabe? Por esses outros lugares. Que é onde, de fato, a cultura do DF acontece, né? Assim, aonde tem sido produzido o que tem de melhor e de mais autêntico mesmo no DF são nesses espaços, assim. Em plano médio, aparece o foco dos dois personagens conversando, um olhando para o outro. Bora, homem! Começar tudo de novo, né? Não dá. Dá? Nós somos de luta, homem. Nós vamos começar tudo de novo, mas dessa vez nós vamos fazer direito. O que a gente plantar A mulher levanta-se e vai ser entrega a nosso. tigela de alumínio para o homem que está sentado. Eles se olham e sorriem. Eu acho que tanto para fazer teatro quanto para fazer qualquer outra profissão, não há outra saída se não for de mãos dadas com a classe. Tem que ter uma visão de classe ali, porque senão você vai ficar vendido à mercê de um sistema que vai só acabar, arruinar com a sua vida. Isso é em qualquer profissão. Se tu não tiver uma mínima consciência do mundo como ele é e aonde, de que lado você quer se posicionar, cara, você é atropelado. O tanto de gente que a gente tem passando mal, com cabeça ruim, é absurdo. A gente está nos piores momentos de saúde mental da história, assim. Por que isso, né? Tá aqui o capital na mão, querendo consumir a gente o tempo inteiro, que a gente seja consumido o tempo inteiro. Isso é muito assustador, assim. Mas eu acho mesmo, se eu pudesse falar assim para qualquer pessoa que está começando hoje, eu ia falar, cara, entra num movimento social. Porque eu não sei como é que vive sem estar dentro do movimento social. Não sei. E todos os movimentos sociais, absolutamente todos, trabalham com arte. Todos. Então, se você é estudante universitário, procure um movimento, ou é o Centro Acadêmico da Universidade, ou é o Levante Popular da Juventude. Se você é da igreja, vá para a pastoral da criança, para a pastoral da juventude. Se você é professor, procure os sindicatos dos professores. Se você é bancário, procure um movimento social. Se você está aqui no DF, tem uma série de movimentos sociais que a gente trabalha junto. Tem o Movimento Sem Terra, tem o Movimento de Trabalhadores por Direito, tem o movimento todos os movimentos de moradia, tem o Passe Livre. Então, assim, procure um movimento social. Porque o movimento social te forma, te ensina, te faz gente. Então, no movimento social, você vai entender isso aqui, que lado que eu tô? Sou gente, sou classe trabalhadora, não sou filho de rico, não sou filho de patrão. Então, eu tenho que lutar pelos meus direitos. Aí você vai entender que teatro não é para você estrelar. Teatro é para você mudar o mundo.
Se você é jovem, gente, que maravilha ser jovem, estar no movimento social, procure gente, pesquise as pessoas, leia muito, 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 muito. Leia Paulo Freire muito, sabe? Leia as pessoas do teatro, mas leia Milton Santos, leia Itamar, leia Conceição Evaristo, leia autores brasileiros, leia autores negros, leia mulheres, leia essa literatura que está, pulsando, todo dia tem uma pessoa nova colocando um livro bacana no mundo, então leia essas pessoas, leia Jefferson Tenório, sabe? Vai ler essa galera preta, essas mulheres que estão escrevendo de outro jeito, de outra forma, que estão fazendo outra literatura, mas também leia Machado de Assis, que é incrível, sabe? Leia os clássicos, leia Guimarães Rosa, leia Grande Sertão Veredas, vá nessa Minas Gerais, lá no interior do Brasil, sabe? Leia a Geografia da Fome, leia Milton Santos, por favor, leia Milton Santos para entender a globalização. Então, assim, leia muito, tenha sede. Porque aí, quando você lê muito, o teatro vem assim, ó. Porque a gente aqui, se você sentar aqui e perguntar pra gente quais são os espetáculos que a gente quer fazer, a gente tem uns 50 que a gente quer fazer. Porque a gente lê, aí você quer, todo livro que você lê, você quer fazer um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. Então, leia muito, muito. Leia autores brasileiros, autoras, leia muito. O Paulo Freire fala da paciência pedagógica, e eu gosto muito disso, porque a paciência é uma coisa que a gente precisa muito ter, e a paciência ela é muito pedagógica, porque ela nos ensina muito. Então, se você tem paciência nos processos de esperar o tempo, de esperar a maturidade das coisas, a maturação das coisas, eu acho que traria leveza, e eu acho que a gente, não só eu, mas eu acho que todos e todas nós na companhia, a gente vem vindo buscando leveza. Foco em plano médio do homem e da mulher de frente. É lá em Lagolândia. De mãos dadas. Que eu quero ter esse menino. A mulher vira-se para o homem e coloca suas mãos sobre a barriga. O homem se ajoelha e abraça a barriga da mulher. Close no homem que abraça a mulher. Ele sorri amplamente com expressão de alegria intensa. Esperançar. Escola. Tela preta. No centro aparece a frase: este projeto é realizado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Abaixo surge a fileira de logotipos: FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Sesc Fecomércio Senac. Realização: O Hierofante Companhia de Teatro. Apoio: Vanguarda, Arte, Cultura e Produção. Escola Parque Anísio Teixeira. E Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF.